Essa é a nossa videoaula 3, então nós vamos dar continuidade aqui no protocolo que foi desenvolvido para a nossa cliente. Num primeiro momento a gente trabalhou a marionete, só a linha da marionete. Na aula 2 a gente mostrou como fazer o sistema de pinça para dar o tracionamento da pele. E nessa aula 3 a gente vai trabalhar justamente a parte de baixo, tá? Que seria aqui um pouco da papada, embora a gente já trabalhou o sistema de pinçagem na aula 2, né? Ainda tem essa região para a gente trabalhar. E a gente vai trabalhar toda a linha do pescoço. Então, uma vez que a gente trabalha essa área, a gente tem aqui uma qualidade na melhora do tecido, né, e na flacidez, e aí a cliente acaba se incomodando com a flacidez apresentada na linha do pescoço. É uma pele mais fina, onde não tem tecido adiposo, com pouca gordura, então a flacidez aparece muito mais fácil. Na hora de trabalhar essa linha do pescoço, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a glândula da tireoide. Então, tem uma zona aqui, que é uma zona proibida, ó, onde a gente não deve pontuar por conta da energia do nosso aparelho. Eu vou fazer uma marcação aqui e eu não posso chegar com a minha ponteira e fazer um ponto aqui em cima. Mas essa também é uma pele que eu gostaria de trabalhar. Então, no momento de trabalhar essa pele, o que eu faço? Eu vou tracionar todo o tecido para cá, vou pontuar. A hora que eu soltar o tecido, ele vai dar a cobertura que eu preciso. Eu vou tracionar o tecido para cá, vou pontuar e eu tenho a cobertura da região todinha sem vir pontuando exatamente em cima da glândula da tireoide. Então, uma maneira de trabalhar nessa região é quando você estica a pele para lá e para cá para proteger essa região. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira. Então, eu fiz aqui, ó, esse desenho só para vocês entenderem que eu não posso vir pontuar exatamente em cima. Mas quando eu tracionar a pele de lado, eu vou tracionar essa região e vou pontuar essa região ambas. Mas eu nunca vou pontuar elas nessa posição que está, de 90 graus. Eu sempre vou esticar a pele para fazer a pontuação. Então, como que a gente vai trabalhar esse sistema de pinça e retração? Eu preciso fazer a retração da pele, então eu preciso aqui de 5 pontos. Se eu faço o tracionamento em linhas, eu acabo não tendo a diminuição do tecido que eu quero. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar essa linha toda com 5 pontos, tá? Eu vou dividir aqui, ó, só para ficar mais fácil de visualizar. E toda a nossa pontuação vai ser feita com 5 pontos, aleatória. E num segundo momento, aí sim nós vamos tracionar a pele com pontuação em linhas, tá? Talvez numa segunda sessão. Porque daí o meu objetivo vai ser tracionar a pele no sentido de fazer o esticamento da pele. Então, hoje a ideia é só diminuir a quantidade de pele. Então, para diminuir essa quantidade de pele, eu vou fazer tracionamento sempre de 5 pontos, que é aquele que eu sempre falo em formato de flor. Uma vez feito isso, aí a gente vai trabalhar pontos de direcionamento, né? Num segundo momento, eu vou tracionar os pontos de fora para dentro, para eu ter o tracionamento da pele nesse sentido. Mas como eu tenho excesso de pele, a técnica escolhida hoje, a primeira técnica vai ser de 5 pontos. Quando daqui a 30 dias a gente voltar nessa região, aí sim eu vou fazer o tracionamento em linhas. A gente vai refazer aqui daqui a 30 dias essa região novamente das marionetes, o sistema de pinçagem, mas aqui a técnica muda. Vamos começar então. A nossa cliente, a pele já foi preparada. Nós temos aqui vamos usar o aparelho no skin. E a ponteira que nós vamos utilizar é essa ponteira aqui. E com essa ponteira eu consigo deixar o meu aparelho numa posição que vocês consigam enxergar no vídeo. Poderia trabalhar com a ponteira lanceta, mas aí o meu aparelho tem que ficar 90 graus, tá? Ponto de figuração.
é sempre a quantidade de potência que eu aproxime da pele e tenha fulguração. Então, quando eu vou fazer o primeiro ponto, já combinei com a minha cliente que se ela sentir algum incômodo, ela vai levantar o braço. Então, nós vamos fazer a pontuação aqui toda em 5 pontos e nessa região não. Então, primeiro vamos marcar uma caixa, ó, tem a fulguração. Tá tranquilo? Uhum. Então, primeiro eu vou desenhar só uma caixa, um contorno de pontos paralelo a essa linha que eu criei, que é o meu campo de trabalho. Ó, lembra que quando eu falei que chegou aqui na linha da tireoide, eu tenho que tracionar a pele para cá? Então, o que eu vou fazer, ó, eu vou pegar aqui, vou tracionar a pele. E aí eu tenho minha região da tireoide protegida. A gente está numa potência aqui do primeiro LED vermelho. Quanto mais hidratada a pele estiver, mais dificuldade você vai ter em ter a fulguração. Quanto menos hidratada estiver a pele, tá? Você vai aproximar a ponteira e perceber que a ponteira já vai ter a fulguração. Então isso também é um indicativo, tá? De quão hidratada a pele está. E nessa região aqui, olha, eu não marquei com a caneta, mas é onde os pontos encontram com a técnica que a gente realizou na aula 2. Esse procedimento que a gente fez de pinçagem foi feito ontem, então tem só 24 horas de procedimento. Então daqui eu já começo a pontuar em 5, sempre fazendo uma flor. E vou descendo até encontrar as linhas que eu demarquei. Muito importante limpando a ponta da sua ponteira. Essa pele já foi preparada, a gente limpou, é uma pele que a gente já vem trabalhando ela, preparando ela durante outras sessões, antes de iniciar um protocolo aqui de pontuação mesmo com eletrocautério. Eu gosto de usar o eletrocautério assim quando eu tenho essa flacidez na pele, porque eu sinto que com o eletrocautério eu tenho mais retração de pele do que com o uso de outros aparelhos. Acho que é uma característica do eletrocautério de ter mais retração. Aqui o espaçamento que eu estou fazendo é de um ponto para um ponto. Então, diferente das outras técnicas que a gente faz um ponto para 2 pontos, aqui eu estou trabalhando um ponto mais próximo, tá? Para ter mais retração de pele, por conta de eu ter aqui uma pele que apresenta bastante flacidez. É claro que essa decisão você deve levar em consideração se a sua cliente é uma cliente que leva todos os cuidados a sério em casa, se ela vai realmente cuidar, fazer uso do home care que você indicou. Por conta de ser uma região muito delicada, uma região que pode apresentar uma tendência a manchar mais do que outras.
Quais são os cuidados que a minha cliente precisa ter em casa em um protocolo como esse? É muito importante evitar perfumes, tá? O uso de adornos como uma corrente, né? Roupas em que o tecido, a costura do tecido ou o próprio tecido fica em atrito com essa linha. Então, pedir para a cliente usar roupas mais leves, que não tenham uma gola alta, né? A gente sabe que está mais frio, mas não fazer uso de roupa que abafe essa região, pelo menos nas primeiras 48 horas, até a gente ter a casquinha. Uma vez que a gente já tem a casquinha, né, dessa pontuação que a gente fez, é mais seguro, tá? Por conta de que a pele já passou pelo primeiro estágio em que ela respondeu a esse machucado que a gente faz. É uma área bem grande, então você precisa sempre fazer uso de um anestésico de boa qualidade. Sempre me perguntam qual anestésico você usa. O anestésico que eu estou utilizando é o anestésico da TKTX. Depois eu vou deixar o link da pessoa em que eu adquiro o anestésico, caso vocês também queiram adquirir o mesmo anestésico. O anestésico que a gente utiliza é esse aqui. E é claro que mesmo com o uso do anestésico, a gente tem um desconforto, né? A cliente sente um desconforto por conta da eletricidade que o eletrocautério passa. Mas ainda assim, a nossa cliente aqui tem um controle maravilhoso. E claro que isso varia de cliente para cliente. Tem cliente que tem um limiar de dor muito mais aparente, que no primeiro ponto você já percebe a cliente responder aquele estímulo do choque. Quando a gente perceber que a gente tem uma linha de expressão, né? Tá vendo que a gente tem uma dobrinha da pele? A gente nunca pontuar dentro dessa dobrinha. Você faz a pontuação fora dela para estimular o tecido a retrair e diminuir essa linha. Isso é muito importante, porque quando você faz a pontuação dentro de uma linha, a tendência é você aumentar a profundidade da linha. Então você vai ficar com um pescoço bonito, uma pele numa condição muito melhor, mas uma linha de expressão no pescoço mais profunda. Embora a gente esteja fazendo 5 pontos de maneira aleatória, quando eu percebo que tem uma linha, a minha pontuação é fora da linha. Ó, a gente tem uma linha bem aparente aqui, ó. Terminando essa área, eu vou mostrar como realizar o desenho, tá? Nessa região e como fazer o tracionamento da linha da tireoide. Eu estou usando o aparelho New Skin, mas você pode usar o aparelho que você tem no seu espaço de atendimento. Pode ser o RU, pode ser a caneta portátil, pode ser o aparelho da Plasmed. A diferença é que com o aparelho da Plasmed você tem que segurar mais tempo para você ter essa pontuação, essa cauterização do tecido. Acaba que fica mais... o protocolo de ser realizado fica mais lento. Mas sim, nós vamos trabalhar com o jato de plasma da Plasmed nessa região, por conta dos benefícios que ele dá para a pele, mas numa outra sessão, num segundo momento. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar só com o eletrocautério.
Como são muitos pontos, cuidado para não pontuar em cima de um ponto já existente. Lembre-se que na potência que a gente está usando, né, a gente tem uma carbonização do tecido, né, que é onde já fica escurinho a pele, essa pintinha marronzinha castanha, mas eu também tenho uma profundidade, tá, de cauterização do tecido. Então, se eu pontuo 2 vezes no mesmo lugar, às vezes acontece, eu corro risco de iniciar ali um pequeno processo inflamatório, por conta da profundidade em que 2 pontuações vão ocasionar na pele. O meu objetivo aqui não é, o procedimento não sangra, porque a gente fica só numa camada de epiderme, né? Mas a gente ativa tudo que a gente precisa dentro da derme. Mas quando eu seguro muito tempo, se eu colocar a minha ponteira e ficar segurando, eu posso atingir uma camada de derme. Ó, quase terminando esse quadrante. Deixei um espacinho aqui só para eu poder segurar, tá? Na hora de tracionar a pele. Então, ó, agora eu vou puxar bem a pele para cá, ó, para poder tracionar de maneira que eu não fique em cima da linha da glândula da tireoide. Traciona bem antes de fazer a pontuação, para ter certeza que aquela região está bem protegida. Isso. Ó, nota que a hora que eu solto, ó, a pele, ó, tá na região proibida, tá, de pontuar diretamente, mas como eu tracionei a pele, isso não traz nenhum risco para minha cliente. Então, quase terminando essa região, a gente vai mostrar como fazer a pontuação de pinçagem na linha da papada agora, para dar sequência no protocolo. A gente tem um outro vídeo no canal onde a gente faz a demonstração de trabalhar na linha do pescoço com tracionamento em faixas. Depois eu vou deixar o link para ficar mais fácil de localizar o vídeo, e mostra uma outra técnica para a realização aqui dessa linha de flacidez. Tá. Então, realizamos a pontuação no formato de 5 nessa região toda. A gente vai fazer também desse lado. Mas antes de fazer desse lado, eu quero mostrar para vocês como fazer a pontuação aqui na linha da papada, ou embaixo do queixo, né? Porque a gente trabalhou a linha da marionete, né? Que foi essa linha aqui, num primeiro momento. Aí, na aula 2, a gente trabalhou esse sistema de pinçagem para levantar a pele. E eu preciso diminuir esse excesso de pele aqui, tá? E o que eu vou fazer nessa região? Nessa região, o meu tracionamento ele tem que ser para baixo, tá? Eu não posso tracionar 5 pontos, então eu tenho que tracionar para baixo. Então, meu ponto vai começar daqui, desse eixo, e ele vai subir até essa linha de expressão aqui, ó. Eu tenho uma linha de expressão aqui embaixo do queixo, não, acredito que não dê para perceber no vídeo, tá? Então, eu vou subir até a linha e não vou passar não vou subir para a linha do queixo, porque essa é uma outra região que a gente vai trabalhar. Mas os meus pontos vão sair daqui, nesse direcionamento, para que eu tracione a pele para baixo. Igual o sistema de pinçagem. Então, o sistema de pinçagem que a gente fez na outra aula, ele pega daqui e puxa a pele para cá. Então, nessa região aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tracionar para baixo. Então, os pontos começam aqui embaixo. Tá dando para ver no vídeo? Ó, os pontos começam aqui embaixo. E agora sim eles são
em linha, até chegar à minha marcação limite, que é uma linha de expressão embaixo do queixo, ó. Outra linha paralela. Vocês vão notar a diferença no desenho, eu vou mostrar. Deixa eu só pontuar o lado e aí eu já consigo mostrar a diferença de um tipo de pontuação para outro. Muito bem, ó. Então aqui eu tenho, vou tentar dar uma inclinadinha, ó, dá pra ver? Ó, aqui eu tenho um sistema de pinçagem, segurou? Que ele começa daqui de baixo, tá vendo, ó? E vai até essa linha de expressão aqui em cima. Esse é um outro protocolo que a gente vai trabalhar a linha do queixo, tá? Então a gente trabalhou esse quadrante todo com pontuação em 5, aleatória. Vocês podem perceber que a pele já tem uma resposta, né, de rubor bem avermelhada. E nessa região aqui, ó, a gente tracionou os pontos dessa linha, ó, para cima. Porque daí a minha retração vai ser nesse sentido, vai ser para baixo aqui, no sentido de diminuir o excesso de pele. Então, a gente vai repetir agora exatamente o protocolo que a gente fez de 5 pontos desse lado e esse protocolo de pontuação aqui. Primeiro eu vou fazer o de 5 pontos desse lado e depois o de pontuação. Por quê que eu preciso trabalhar dessa maneira? Quando eu já trabalhei 5 pontos aqui, eu já dei uma base de tracionamento para essa linha. Quando eu trabalho linhas aqui, ó, de tracionamento sem trabalhar a linha de baixo, eu não tenho ponto de fixação para essas linhas. Então, nesse caso aqui, primeiro eu trabalho a pontuação em 5, nessa região toda, como fiz aqui. E depois eu faço a pontuação, porque com base nessa pontuação que eu fiz aqui, tá? Eu tenho uma firmeza na pele para depois criar a pontuação subindo. Então, a gente vai ter a diminuição da pele e, ao mesmo tempo, a retração dessa linha embaixo da linha do queixo. E aí depois a gente vai finalizar o protocolo com pomada sulfadiazina de prata e fototerapia. Sempre a fototerapia, não abrimos mão da fototerapia. E os ativos que a gente usa de ácido hialurônico, vitamina C, né, são os blends para potencializar o nosso protocolo. Então, essa é a nossa terceira aula de uma sessão que começou na linha das marionetes, né? Foi fazendo o tracionamento e desceu para a linha do pescoço. Espero que vocês gostem.